nossa primeira notícia hoje, nossa primeira conversa aqui é em torno do ministro Sérgio Moro, que saiu ontem em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Vini, vamos lá, essa história aí que envolve o também presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, já é de um tempo que acontece, né? Teve troca de acusações, aquela fala horrorosa do presidente em torno, né, do desaparecimento do pai do Felipe Santa Cruz. O que rolou aí? Esse episódio que já gerou um grande conflito entre os dois, entre as instituições também, né? O governo federal e a OAB. E agora, Edgar, o Sérgio Moro acaba entrando na história também em defesa do presidente Jair Bolsonaro, após a revelação de falas do Felipe Santa Cruz para jornalistas durante um café da manhã. Então o Moro acabou compartilhando pelo Twitter uma reportagem com o conteúdo dessas declarações do Felipe Santa Cruz, que falou para os jornalistas que o presidente Jair Bolsonaro não governa para todos, acaba governando apenas para uma minoria, e que acaba flertando com racistas, com homofóbicos e também com machistas, e que quem consegue e quem segue apoiando este governo é porque tem algum desvio de caráter. E também, quando perguntado qual é a opinião dele, qual a avaliação dele sobre a possibilidade de algum integrante da família Bolsonaro ter algum tipo de envolvimento com a morte da vereadora Marielle Franco, ele respondeu: não duvido. E também disse que esse é o pior momento da relação entre a OAB e o Ministério da Justiça, dizendo que ele não é recebido pelo Sérgio Moro no Ministério. Não tem diálogo nenhum, segundo Felipe Santa Cruz, que afirmou que nem na ditadura isso acontecia. E aí o Sérgio Moro, como eu disse, compartilhou esta matéria, então, pelo Twitter e respondeu ao Felipe Santa Cruz. A gente pode colocar aqui agora o que o Moro falou, abre aspas para Sérgio Moro. Tenho grande respeito pela OAB, por sua história e pela advocacia. Reclama o presidente da OAB que não é recebido no Ministério da Justiça. Terei prazer em recebê-lo tão logo abandone a postura de militante político partidário e as ofensas ao presidente e a seus eleitores. Fecha aspas para Sérgio Moro, Edgar. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Tem algumas questões aí, né? Acho que entrar em essas suposições, as investigações vão correndo e as definições vão acontecendo à luz da justiça, né? Principalmente quando ele cita essa questão, me parece ali ainda que leviana da associação, não duvido. Ele não duvidar, ele não duvidar é uma postura que ele pode ter no íntimo dele. Agora, propagar isso, divulgar isso... Ele está colocando na conta da instituição uma leviandade. Talvez seja tão leviano quanto a ilação que o Bolsonaro fez com relação a gente ao vai pai discutir dele. isso, vai ser interessante retomar. Agora, falar em a partir do Moro falando, a partir do momento em que ele abandone posturas ideológicas, fica um pouco... Como assim abandone? Não, ele fala que tão logo ele abandone visões político-partidárias, ele o receberá, tal. Sim, o Moro é visto por muitos como um juiz que foi, de alguma maneira, partidário e que baseou suas decisões a partir de conceitos ideológicos. Muitos petistas e esquerdistas, né? A maioria da população não percebe o julgamento de Moro assim, você sabe disso. Eu acho assim, extremamente leviano o Santa Cruz estabelecer, exatamente como a gente disse agora, uma raiva, um ressentimento, um ódio, um instinto de vingança pessoal para toda uma instituição. Ele retoma exatamente aquele argumento das meninas do Ele Não do ano passado, que é uma coisa extremamente complicada. Você ataca os próprios eleitores do Bolsonaro pela sua opção, como pessoas sem caráter, racistas, nazistas, fascistas, que seja. Eventualmente, claro, todo mundo sabe, ninguém nega que tenha bom senso, que o Bolsonaro fez no passado algumas afirmações bastante sem nenhum tipo de critério, que incute em algum tipo de homofobia ou agressividade, mas não necessariamente os seus eleitores se coadunam com esse tipo de afirmação. A maioria que elegeu o Bolsonaro elegeu exatamente para ter penas mais duras contra o crime, uma economia mais opulenta, mais emprego e maior ataque à corrupção. Boa parte dessas promessas estão sendo cumpridas, inclusive. O presidente da OAB, de alguma forma, ele reage a um padrão pessoal, ofende, ataca explícita e moralmente o caráter pela escolha das pessoas. Isso é absolutamente inadvertido e coloca toda a instituição a reboque do seu ressentimento. A gente tem que lembrar de algumas polêmicas que levaram a isso. O pai do Santa Cruz foi militante da Ação Popular
Popular, né? Movimento, segundo o Bolsonaro, terrorista, que foi o mais sanguinário da história da ditadura, e que Bolsonaro teria feito a suposição, né, que foi aventada aqui, que seu pai teria sido morto pelos seus próprios companheiros, o que causou uma fúria do Santa Cruz à época, que causou uma polêmica, inclusive, nesse programa, quando eu estava aqui. Desde então, uma série de polêmicas na OAB. Uma delas foi assinar uma nota em desagravo a veículo de comunicação em defesa da liberdade da imprensa. Mas realmente eu também acho que a liberdade de imprensa pode sobrar. Mas o que dizer, por exemplo, de uma matéria da Folha que foi feita anteontem, essa Folha que é tão atacada pelo Bolsonaro, que diz que a maioria da população achou justa a soltura do Lula? Isso é absurdo. A soltura do Lula foi justa segundo um critério de percepção da justiça da população. Esse tipo de matéria deturpativa é que incute uma série de fúria do próprio governo. Bolsonaro, por sua vez, já criticou a OAB por manter a privacidade de clientes que pagam os honorários do advogado Adélio Bispo do Rosário, que quase o matou. Realmente eu também não entendo por que manter a privacidade de alguém que tem por interesse defender um assassino, um potencial assassino, na verdade, como Adélio Bispo. O Felipe aí entra mais complicado. O próprio Felipe Santa Cruz defendeu o afastamento do Sérgio Moro por conta do vazamento das supostas conversas que ele teria tido com os promotores na época da Intercept. Então, uma série de coisas que se colocam, que fazem esse caldo engrossar de ressentimento. O problema é quando a pessoa, o advogado Santa Cruz, que já foi candidato a vereador pelo PT, que tem um histórico de esquerda, se coloca como político. Ele é presidente de uma instituição séria, a Organização dos Advogados do Brasil. Ele não pode se colocar de maneira ostensivamente contra e jogar um ressentimento pessoal, absolutamente arbitrário seu, por conta de toda a instituição, e querer ser recebido por alguém a quem ele, eu estou falando do Moro especificamente, a quem ele atacou ferozmente, como sendo um sujeito partidário, ou manipulativo, ou, enfim, mal intencionado. Quando você coloca supostas conversas, né, eu acho curioso, porque isso está mais do que provado, e até o próprio Moro não refutou em nenhum momento que essas conversas não existiram. E esse material está em posse do Supremo Tribunal Federal, teve na mão dele, inclusive. Agora, esse juízo... Mas não prova nada o material em si, suposto ou não. Não, assim, esse juízo que se faz, né, quando o presidente da OAB fala que o Bolsonaro não governa para todos, ele é nitidamente um presidente, um líder que não unifica a nação. Ele exacerba uma divisão já existente desde a eleição, quando assume o posto. Quer dizer, o país... entre quem, exatamente? Entre as pessoas. Não necessariamente quem não votou no Bolsonaro, ou quem votou no Bolsonaro eventualmente pode ter se arrependido de ter votado no Bolsonaro. Ele governa para todos, para quem votou nele e para quem não votou. Isso faz parte de uma organização republicana. Agora, com relação à régua do juiz, do então juiz Sérgio Moro, e agora ministro da Justiça e da Segurança Pública, era assim, só para constar, ele fez uma visita ao TSE, aos ministros, antes do julgamento da senadora pelo Mato Grosso, a Selma Arruda, conhecida curiosamente por ser a Moro de Saias, né? Ela que foi eleita pelo PSL do Mato Grosso e agora está na sigla Podemos. Ela foi cassada porque ela incorreu no crime de Caixa 2, o TSE concluiu que ela incorreu no crime de Caixa 2 e abuso do poder econômico na eleição passada, sim, por ter recebido do seu suplente, um fazendeiro chamado Gilberto Possomai, a quantia de R$ 1.500.000 e não declarar à Justiça Eleitoral essa quantia. Ok, beleza. Ela pode ser uma boa pessoa também, percebe? Uma boa pessoa, o juiz Sérgio Moro, mais do que ninguém, deve saber que pode incorrer em crimes, em ações ilícitas, meu camarada. Receber dinheiro é diferente de fazer uma aproximação em relação a procuradores. Quanto que não cabe a interferência do Moro, né? Aí isso é subjetivo. A interferência deu 6-1, nem a interferência dele valeu, porque deu 6-1. Ela foi caçada. Que ela seja caçada, mas ela não é o Sérgio Moro. Ela não é o Sérgio Moro. A gente está falando da Moro de Saias. Não, isso é um apelido midiático. É uma super-heroína para você. Deixa eu não esquecer o primeiro princípio da sua colocação, que é a questão de divisão das pessoas. Divisão das pessoas pelo Bolsonaro. Eu acho isso muito subjetivo. O que ele é contra, o governo institucionalmente é contra, é exatamente o advento da corrupção de petistas que tomaram de assalto o poder por anos. Ótimo, e perfeito. Fizeram um desvio. Agora, eu não
Eu não percebo ninguém na época do Lula chamando o Lula, dos eleitores do Lula, não me lembro disso, de mau caráter, por terem endossado um homem que também fez de maneira subreptícia a divisão das pessoas. Eu vi muita Negros gente falando contra mal brancos. dele, Adriano. Mas ninguém chamou de colegas aqui da casa. Eu não me lembro que não estão mais aqui, mas não estou falando do Lula. Do Lula todo mundo fala do mal. governo dele. Agora, dos eleitores, isso é uma dicotomia grave. Ninguém falava mal dos eleitores do Lula, que seriam canalhas ou mau caráter. Como não? Que recebem mortadela pra Não, votar. mas isso é diferente. Desvio de caráter é uma coisa muito grave. Petralha, E o Lula, deixa eu retomar o argumento. E o Lula dividiu a nação entre negros e brancos, entre pobres e ricos. As vociferações dele, da Marilena Chauí, endossadas, contra a classe média. Sim, ele estabeleceu um clima de ódio, de política identitária, de estabelecer ricos e pobres. Ele fez tudo isso. Pobres e negros e brancos. As próprias pessoas não se sentem à parte. O discurso dele incidiu numa divisão, numa cisão do país que eu nunca vi antes. O ódio foi fomentado naquele governo. O Bolsonaro é um sintoma desse ódio. Mas eu não vejo o Bolsonaro como ação do governo, como quer implicar exatamente a fala do Santa Cruz, que ele persiga ou negros, ou homossexuais, ou pessoas mais pobres. E quando você fala, ele não governa para todos, olha, o governo dele economicamente tem surtido extremas boas notícias, como a gente vai ver aqui agora. Isso sim é governar para todos. Melhorar, expandir a economia e, sobretudo, não roubar, que foi o que o governo do PT fez ostensivamente. Deixa eu só colocar aqui. E ninguém chama o eleitor dele de mau caráter. Essas declarações do Felipe Santa Cruz, elas são bastante equivocadas, né? Tanto ao fazer essas conjecturas sobre o assassinato da Marielle, que não cabe a ele, ainda mais pela altura do cargo que ele representa. Comecei meu comentário e também falando por isso. fazer esse recorte também do eleitorado do Bolsonaro, né? E uma generalização também, né? De que todos ali que ainda seguem apoiando o governo Bolsonaro tem algum desvio de caráter, sendo que você pode apoiar o Bolsonaro a partir de vários pontos, né? No campo econômico, talvez no campo da segurança pública, e discordar de outros pontos, né? Você também não precisa ter uma concordância geral sobre o governo. Então, acho que foi uma generalização equivocada. Agora, é triste acompanhar esse momento em que as opiniões políticas estão separando essas organizações, né? E que precisam dialogar, que precisam conversar, como o Ministério da Justiça e a OAB. Elas precisam estar isentas dessas divergências pessoais. E normalmente o que atrapalha, o que joga uma areia nessa engrenagem aí, que o governo tenta azeitar, é exatamente posições de cunho ideológico dos seus ministros, inclusive com declarações quase que diárias, né, que jogam em decisões de seus ministérios, das suas pastas, visões muito ideologizadas. Todo governo tem um princípio ideológico básico. O problema é você não se deixar dominar. Agora, a OAB exatamente tem na presidência um ideopata que eventualmente ataca o tempo todo o ministro Sérgio Moro por questões ideológicas.